Olá, igreja, tudo bem com vocês? Friozinho, né? Oi, Flávia, tudo bem? Como é que você está? E aí, Netflix? Eu vou iniciar aqui a conversa com a Flávia. Esperar. Tudo bem, Adassa? Vó, como é que você tá? Oi, Flávia. Oi, Jé, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá Tudo bem, bom. Ju? A galera tá entrando. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Pra gente começar Vamos. esse bate-papo. Beatriz, Aninha, pessoal Vamos. entrando para saber sobre a saúde bucal, né? Isso, tô ansiosa. É bom que hoje tá friozinho. Se eu tiver trêmula, não é nervoso, não, é o frio. É só o frio. Nossa, eu tô morrendo de frio hoje. É bom que eu tenho uma desculpa. Primeira vez que você faz live assim? Ou não? Já tô um pouquinho acostumada mais com store. Live é muito difícil eu fazer, Jé, muito. Mas o É, store eu faço diariamente, constantemente para as minhas meninas. tá certo, tá certo. O pessoal tá entrando, já temos uma boa galera aqui. Sim, Vamos começar então, Flávia? tô preparada. Então, você já tinha algumas perguntas aí preparadas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta aí que estão assistindo a gente, também pode perguntar. Hoje ela Uhum. estará falando sobre a nossa boca, sobre o nosso, os nossos hábitos, né? Para Isso, cuidar dos nossos dentes. exatamente. Isso aí. Eu queria saber, Flávia, de você, como você conheceu a igreja? Eu sou novata lá, né? Eu conheci no finalzinho de outubro. A minha sogra mora muito perto de lá, do Templo Novo, né? Antigamente vocês estavam em outro lugar. E aí o templo passou para um novo lugar. E aí o meu cunhado viu uma vez e tinha nos convidado. Ele também nunca tinha ido, mas ele tinha curiosidade. Aí Uhum, combinamos uma vez, não deu certo. Combinamos uma segunda vez, também não deu certo. Na terceira deu, num uhum, domingo. E eu fui através do meu cunhado para uhum, lá. Foi o meu primeiro contato. E eu falo, já dei até, já fiz até story sobre isso no meu Instagram, como que foi. uhum, Foi um story muito visualizado, muito comentado, uhum, que eu comentei que a primeira vez que eu entrei lá, eu tinha vontade de gritar, eu gosto muito de louvor, sempre gostei muito de louvor, então eu uhum, tinha vontade de gritar, de sair louvando, e eu fiquei com vergonha, justamente do meu cunhado e do meu marido. uhum. Aí, isso foi num domingo, num culto de domingo. Aí numa terça, aí fui na terça-feira seguinte já. Porque eu Uhum. saí e logo na fachada da igreja tem os dias dos cultos, né? Domingo, terça e quinta. Uhum. Aí falei pro meu marido, eu falei, ai, vamos voltar à terça? Ele, vamos. E eu engasgada com aquilo. Aí na terça-feira não teve jeito. Ali eu chorei, eu brinco que a minha vontade era sair, assim, rolando até o altar e gritar o quão feliz eu tava ali. E desde Ai, esse dia nunca mais eu parei de ir. ai, Mas que foi bem. através do meu cunhado. Foi muito bom. Glória a Deus, glória a Deus. Flávia, vamos começar então sobre os assuntos bucais. Vamos. Me diz uma coisa, mito ou verdade? Digo. Doce estraga os dentes? É verdade. De que você coma e Uhum, não higieniza adequadamente, é verdade. O doce, ele não só é um vilão dos dentes, como um vilão da saúde. Mas também seria uma hipocrisia eu falar que eu não como doce. Quem não come doce? É muito difícil, né? Então seria uma hipocrisia falar, eu como, estraga, eu como, não estraga. É verdade, estraga desde que você coma e não faça sua higienização adequadamente. tá certo. É, Flávia, como é que funciona assim a escovação para escovar melhor os dentes? Você poderia explicar para deixar o dente mais limpinho?
Sim, é até uma pauta legal, Jéssica, você está perguntando sobre isso, porque logo no início dessa pandemia, né, que a gente Uhum. está vivendo, eu fechei o consultório por 3 semanas. Uhum. E por eu ser muito assídua às redes sociais, eu tô Uhum. sempre falando e fazendo stories, então muitas pessoas vieram até a mim relatando algumas coisas que aconteciam justamente devido à ineficácia da escovação. Porque o que Uhum. aconteceu? Nessa quarentena, com todo mundo em casa, eu acho que foi geral. A gente acabou comendo mais, Sim. faz mais bolo e come mais doce, pega um biscoito à tarde e come um lanche da tarde. E acaba que você não fica tão assíduo à escovação como Uhum. na sua rotina normal, por exemplo. Você acorda, você escova, você toma banho, você toma seu café, escova e sai para trabalhar. Uhum. Geralmente no seu trabalho você tem um almoço, você escova logo em seguida para Sim. você retornar, passa o período da tarde. Uhum. Geralmente um café da tarde, alguma coisa assim, é mais difícil o pessoal escovar, mas à noite tem aquela escovação antes de dormir. E Uhum. nessa pandemia, não que o pessoal relaxou, Uhum. mas a frequência da alimentação aumentou, foi geral. Sim. Então, e a deficiência da escovação fez com que alguns problemas esses que podem ser corrigidos com escovação, uso de fio dental, Uhum. uso de enxaguante bucal, esses problemas eles podem ser solucionados. Então, quando a gente se trata de escovação, a gente trata também de concentração. Eu Uhum. vejo muitas pessoas que falam: ah, doutora, mas eu escovo com força para ficar bem limpinho. Força jamais vai ser sinônimo de uma bela escovação. Uma Uhum. bela escovação é aquela onde você tem um tempo para isso, por mais que a sua vida seja corrida, é essencial você Uhum. parar na frente do seu espelho e você massagear dente por dente, massageie, limpando um por um, porque a força ela só vai provocar uma retração gengival, ela só vai te prejudicar, Uhum. né? Então ela não vai ser uma aliada ali, ah, vou escovar com força, vai ser bom. Não. Outra coisa que eu falo muito para os meus pacientes, hoje em dia a gente tem um leque muito grande de escovas dentais. Existem muitas marcas que colocam várias atribuições à escova, mas eu sempre digo que a escova melhor é aquela que é a mais simples, de cabeça menorzinha, de cabo longo. Eu até trouxe uma aqui, Jé. Uhum. Ó, ela não tem nada além de cerda macia, que isso é Uhum. muito importante. Quanto mais macia a cerda, melhor é para você. Uhum. Então, cerda, cabecinha pequena e o cabo é Uhum. bem longo, tá vendo? Uhum. Sim. Então, essa é a melhor maneira. Não precisa de firula. Ai, tem uma escova que tem 380 cerdas, uma é para gengiva, outra é para língua, outra não precisa de Tem firula. umas bem caras, né? Tem até aquela com símbolozinho da Suíça que eu acho ela uma nota. Tem. Ela é cara, mas eu gosto muito dela, porque se você olhar, Uhum. ela é simples. Ela é exatamente isso que eu tô falando. Ela tem um cabo longo, a cabeça pequena e cerdas macias. Ela é realmente mais cara, mas eu indico para os meus pacientes que eu falo que é uma boa aquisição, Uhum. porque é uma escova eficiente e Uhum. que você não vai ter problema em causar nenhum prejuízo para sua Uhum. saúde bucal com ela, apesar dela ser cara. Mas é um investimento que vale a pena. Tá Essa daí. certo. A Paty está perguntando se existe uma pasta adequada para as crianças. Existe. Existe para hoje em dia existe para várias faixas etárias, né? Uhum. Porque a criança logo no comecinho da dentição, ela não precisa do flúor porque ela acaba engolindo. Então, o mais indicado é uma pastinha de dente sem flúor. Depois que ela já vai introduzindo a alimentação, que já começa a papinha, que já tem temperinho, já começa uma frutinha que tem açúcar, tem a frutose. Uhum. Então, já existe uma pastinha para esse tipo de idade, que o conteúdo de flúor aumenta um pouquinho, né? Mas não chega a ser exagerado. E ela pode, porque querendo ou não, ela vai introduzir. E Uhum. aí depois, conforme vai passando a idade, também já existe um outro tipo de creme, que a concentração de flúor é indicada para essa criança que já tem a consciência de não comer a pastinha de dente. Então Uhum. existe sim, isso também.
Tá certo. O Diego aqui está perguntando, aqueles aparelhos transparentes realmente têm resultado? Sim, hoje em dia eles têm bastante procura no Brasil e são alinhadores bucais, né? Que é Uhum. chamado. Eles são eficientes, sim, desde que você faça com um ortodontista que seja especializado nisso, que tenha Uhum. embasamento para fazer isso. Ele é super indicado e tem eficiência, sim. Porque Legal. hoje em dia o pessoal se liga muito na estética, né? Sim. Tem os aparelhos, do meu tempo, por exemplo, eu usei aquele com os braques ortodônticos metálicos. Uhum. Hoje em dia, realmente, pela estética, por essa nossa exposição de selfie, de redes sociais, o pessoal não gosta mais. Então, a gente une o útil ao agradável. A tecnologia vem e, se ela é eficiente, a gente trabalha a partir disso. Uhum. A Netfink está perguntando aqui, gengivite, falta de higiene ou herança genética? Mito ou verdade? Eu até escrevi essa perguntinha aqui no meu Instagram. Eu coloquei uma caixinha de perguntas e ela havia feito essa pergunta para Uhum. mim. A gengivite ela não tem nada a ver com hereditariedade, com genética, ela não tem absolutamente nenhuma coligação. Ela é única e exclusivamente pela falta de higiene Uhum. mesmo. A gengivite ela é muito simples de se adquirir e muito simples também de ser excluída. É, o pessoal fala muito, né, sobre o uso do fio dental, que infelizmente ainda é muito escasso. Uhum. E o que cura a gengivite é exatamente o uso do fio dental. Porque Uhum. a escova, por melhor que ela seja, por mais indicada que eu tenha falado, cerda, macia, cabo longo, ela não alcança todos os lugares. O fio dental alcança todos os lugares e é o uso do fio dental que vai te prevenir uma gengivite. Legal, isso é super importante. Sim. Que com certeza a maioria das pessoas tem, já teve Uhum. ou terá gengivite. Exatamente. É. E essa questão da gengivite é até engraçada. No começo da pandemia, quando eu ainda estava em casa, Uhum. eu recebi, não foi uma vez, não, foram diversas vezes, pacientes me procurando, porque queriam passar, porque estava com sangramento, e assim, eles ficam desesperados. Nossa, gente, aconteceu alguma coisa, tá sangrando, e eles falam, meu dente sangra, né? O Uhum. dente em si não sangra. O dente só vai sangrar a partir do momento que nós, dentistas, fizermos um acesso de canal, que é bem longe de gengivite, e a polpinha estiver viva, sim, ele vai ter um sangramento. Mas se tá tudo normal, se você não abrir um canal, o dente jamais vai sangrar. O que Uhum. acontece é que as pessoas se alimentam, né? Aí Uhum. não passou o fio dental. Deu aquela escovada, tá ótimo. E começa aquele restinho de alimento e entrar nas papilas. E Uhum. fica ali. Aquele restinho de alimento é festa para as bactérias. Elas vão ali, fazem a festa, só que elas deixam escrito ali que elas foram ali. E esse escrito dela é o sangramento. E aí Sim. esse sangramento ele só vai sair a partir do fio. Não tem outra coisa. E a partir de enxaguatórios também, que é um coadjuvante muito importante. Interessante. Estão perguntando também, carvão ativado, mito ou verdade no clareamento? É muito contraditório, Jéssica. Não dá para falar que ele é mito nem que ele é verdade. O que dá para falar é que eu não conheço nenhum cirurgião dentista, nenhum colega da minha classe que indique isso. Uhum. Infelizmente, isso está muito acessível, você encontra em qualquer farmácia, mas o carvão, ele nada mais é que um abrasivo. Uhum. Então, ele pode até tirar manchas, né? Quando ele fala clareia, entra lá no mito ou verdade. É Uhum. verdade, porque ele é um microabrasivo. Só que é como eu costumo falar, a gente tem 5 dedos na mão. Uhum. Nenhum dedo é igual ao outro. Então, o seu dente não vai ser igual ao do outro, a sua mancha. Pode ser que um amigo seu tenha usado e tenha saído. Mas, de repente, ele tem um tipo de manchamento, de manchas, que é causado por algum outro fator e que aquele carvão retirou. Mas ele é puramente abrasivo.
ele não é indicado. Eu não conheço ainda nenhum cirurgião, colega meu, que indique. Eu, por exemplo, não indico. Infelizmente, a aquisição dele é muito fácil, mas ele pode não só prejudicar o dente, como ele pode prejudicar a tua gengiva, que é muito sensível. Se tratando de um abrasivo e você não usar corretamente, sem nenhuma supervisão, você expõe a sua gengiva, né? Você causa uma retração gengival que vai te causar uma sensibilidade gigantesca e às vezes irreversível. Uhum. Entendi. O Bruno aqui está perguntando como cuidar de crianças pequenas que choram para escovar os dentes. Eu não atendo criança, Jéssica. No começo quando eu me formei muito nova, eu me formei com 21 anos. E na faculdade, todo mundo quer ser odontopediatra, todo mundo fala que quer cuidar de criança, mas vai passando os anos e você vai mudando isso daí. Uhum. E eu costumo falar que a criança é o espelho do pai. Por exemplo, pais que têm meninos. Se o pai tá mexendo numa coisinha, mexendo no carro, a criança já tem aquele instinto de querer fazer igual, né? Ou a menina, se a mãe tá fazendo alguma coisinha, ou lavando louça. A gente vê muito por aí. Aí a menina quer lavar a louça igual a mãe. Então, eu costumo falar para os meus pacientes para que façam isso na frente dos filhos. Uhum. Se a criança não gosta de escovar, se a criança dá trabalho, comece a fazer isso na frente dele. Escovar o dente com o filho olhando. Porque o pai e a mãe é sempre o espelho. Então, ele vai ver que aquilo é algo que é necessário, que o pai e a mãe faz sem dor, faz prazerosamente, e ele vai acabar fazendo mais tranquilamente, sem choro, sem luta aí. Uhum. A Daça está perguntando também qual a opção de escova de dente para quem tem dentes sensíveis. Escova e também pasta, né? Acho que pasta também é importante. Isso. A sensibilidade, Jéssica, ela é muito relativa, porque ela pode ser causada por muitas coisas. E a maioria dessas coisas que acontece com a sensibilidade são as retrações gengivais. Numa porcentagem aí, se você colocar de 100%, 70% ou 80% da sensibilidade ela é causada por retração. Justamente por isso que eu falei no comecinho, da escovação forte, de achar que a escovação é um sinônimo de força. Se você tem uma retração e essa retração te causa sensibilidade, dificilmente ela vai ser resolvida com cremes paliativos, né? Existe um tratamento feito em consultório, que é uma aplicação de dessensibilizante, e não existe uma escova específica para sensibilidade. Olha, essa é boa. A escova é aquela que eu falei no começo, a única diferença é o tratamento. Se for uma sensibilidade causada por essas retrações, ou você faz o acompanhamento com a aplicação de dessensibilizante, ou em muitos casos você tem que preencher com restaurações. Existem resinas que elas contêm flúor. Então você aplica essa resina com flúor, isso já vai adiantar bastante. O creme dental para sensibilidade é um coadjuvante. Eu não vou dizer que eu não indico. Eu indico sim, mas não é a resolução de 100% do problema. A maioria é retração. Ótimo. Sair pus da gengiva com cheiro forte, o que pode ser? Já pode ser, essa pessoa provavelmente já adquiriu uma gengivite, passou da gengivite para periodontite, onde a gente tem bolsas com secreções purulentas, que a gente chama mesmo. E esse tratamento, ele não tem como ser feito em casa, ele é único e exclusivamente feito com um dentista. Na verdade, essa especialidade chama periodontia, que cuida do periodonto, que é o que suporta o dente, o que sustenta. Então, você tem bolsinhas de pus, você vai curetar, você vai fazer toda uma medição dessa gengiva, do quanto perdeu, a diminuição dessa bolsa. E em muitos casos, se entra com antibiótico, se entra com bochechos, com enxaguatório específico para isso. Esse é único e exclusivamente no consultório. Entendi. Existe um tipo de fio dental específico para uso ou todos são iguais? Não, existe uma gama. Existe fio, existe fita. Existem pacientes que falam que o fio dental não entra
isso é um mito, porque não existe nenhum dente junto do outro que não passe um fio dental. Hoje em dia existe fio dental que é extra fino, que passa e não tem problema nenhum. E existe a fita, que são para pacientes que têm mais facilidade. Existe uma gama assim, Jéssica. Mas não tem nenhum, não existe nenhum que não entre no meio nos espaços interdentais que a gente chama. Uhum. O Rodrigo aqui está perguntando. Faz tempo que Ah, eu não vou na dentista. Pode, isso pode fazer eu perder os dentes? ô, Jéssica, aqui é casa de ferreiro, espeto e de pau. O aconselhável é realmente de 6 em 6 meses, né? Para que você faça uma profilaxia, para que você faça uma raspagem, para ver se tá tudo bem. E ele implora para eu fazer uma raspagem dele, uma limpeza, e eu fico, outro dia, outro dia, outro dia. Mas ele não vai perder, não, que eu não vou deixar, não. Tá certo. Aqui a Conceição está dizendo assim: eu tenho um problema de perda óssea. Tem alguma pasta de dente específica? Eu uso a Parodontax. É. Parodontax. A perda óssea, Jéssica, ela é muito mais a fundo, né? Sobre isso. Porque você precisa não só estudar a boca, mas sim como um todo. Você precisa ter como coadjuvante um outro médico que a pessoa passa para ver se isso é só um problema dentário ou se é um problema em geral, né, do próprio organismo. A parodontax, ela é muito boa, mas ela é um coadjuvante também. Para perda óssea, o estudo é um pouquinho mais profundo. A parodontax eu indico, é boa, ela trata da gengiva mesmo, porque o dentinho, ele é preso no osso. Então, uma vez que você tem um osso com um problema, uma deficiência óssea, você tem que cuidar para que ele não progrida, para que ele estacione, porque regredir dificilmente vai regredir, vai voltar a formar osso. Isso a partir de um enxerto ósseo, algo assim. Mas a parodontax, ela faz com que estabilize isso, que é o que ela usa. Interessante, muito interessante. Existe uma pasta de dente específica, assim, ou a melhor pasta de dente para se usar, escovar os dentes ou não? Jéssica, a pasta de dente boa, ela é sempre a que contém flúor. Isso é muito importante. Apesar de que hoje a gente tem um acesso fácil ao flúor, né? Muitas pessoas não sabem, mas o flúor, nós até pagamos por isso na nossa conta de água. Se você olhar a sua conta de água, tem lá que tem flúor na água e a gente paga por isso. Então, creme dental, desde que não seja esses para clareamento, mas que contenha flúor, todos são bons. Tendo flúor, todos são bons. Mas não existe nada específico. A única especificação é para criança mesmo, que eu peço para ter cuidado, porque no creme dental existe a faixa etária indicada para cada criança. Teve uma pessoa aqui que falou que tem uma criança que engole pasta de dente, tem 3 aninhos de idade, até hoje engole pasta de dente, então tem que tomar cuidado. É por isso que cada idade tem o seu creme dental aconselhado. De 3 anos de idade, ainda o grau de BPMs, que a gente chama, é baixo, né? Mas mesmo assim não é motivo para poder deixar engolir tranquilamente. Não é saudável. Tem que ser supervisionado mesmo. Tá certo. A Conceição falou que a cada 6 meses ela faz raspagem profunda. Sim, é o mais indicado, porque ela é a que falou da perda óssea, né? Então, nesse caso, se enquadra o dentista que eu falei na especialidade de periodontia. Então, tem que se fazer. Estão perguntando aqui também, limpador lingual é essencial ou com a escova se resolve a limpeza da língua? É importantíssimo. A limpeza da língua, eu diria, essencial. Quanto ao uso do equipamento que você terá para isso, é indiferente, porque você pode limpar com a escova que você escova, com a cerda, e você pode usar o limpador. Então, o uso com que você vai fazer indifere. O importante é limpar a língua, é escovar a língua.
Estão perguntando também qual o procedimento para evitar retração gengival? A força, que não deve ser exercida na escovação, como eu falei, jamais colocar força na escovação, e a cerda macia. Quanto mais macia, melhor será. Quanto mais você massagear, melhor será. Eu costumo falar muito para os meus pacientes, Jéssica. Para quem tem filho, para quem não tem, eu brinco muito com eles. Eu falo assim, vocês lembram do tempo da escola que a gente aprendia a fazer bolinha? Não sei se você foi assim na sua Sim, educação de sim. saúde bucal. A gente fazia bolinha. E Uhum, eu falo que isso vale até com 60, 80 anos de idade. uhum, Porque a bolinha, fazer o movimento... Eu trouxe até um manequim aqui, já é para você. uhum. Ó, fazer um movimento de bolinha aqui, você vai massagear, tá Uhum, vendo? A sim. gente peca muito quando nós não sabemos. A gente acha que a força é fazer isso aqui, ó. Você concorda comigo que você fazer isso aqui, você só vai estar agredindo a sua gengiva? Sim, Então sim. ela vai retrair. Agora, Uhum. se você massagear, não tem erro, não vai ter retração que apareça aí, não. A Lígia está perguntando aqui, piercing na gengiva ou na língua também, pode causar algum mal? Pode causar se a pessoa não fizer a higienização correta, né? Porque o acúmulo de sujeira e bactéria, ela causa o mal, ela causa bactérias mais fortes, ela tem alguns estudos que dizem que pode até levar a um câncer, né? Porque é sujeira, né? Aí se a pessoa não higieniza corretamente, faz mal sim. Eu não sou adepta, não acho legal, não Uhum. traz benefício nenhum piercing na língua, apesar de muitas pessoas gostarem de ser um acessório que cause alguma coisa nelas, eu não sou fã. Não, Uhum. acho que só é um acúmulo de resíduo desnecessário. A Lígia também está falando aqui, vejo tantos adolescentes usando na gengiva e língua e às vezes nem sabem o mal, se faz mal ou não. É, a gente tem muito isso, né, Jéssica? Quando adolescente fazer as coisas talvez para se satisfazer, muitas vezes para chamar atenção, mas não sabe o malefício que faz, né? Nem sempre tem acesso à informação correta, né? Que traz, o risco que traz tudo isso. Uhum. Uso de enxaguante bucal é necessário ou com uma boa escovação e uso de fio dental já basta? Eu acho fundamental. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu converso muito isso com as pessoas próximas a mim. Recentemente eu conversei isso com a minha sogra. Eu não vou entrar em detalhes de nome, essas coisas, porque a gente nem pode. Uhum. Mas existe um enxaguatório que ele tem uma alta concentração de álcool. E quando a gente faz o bochecho com isso, que termina e dá aquela sensação de frescor, Uhum. aquilo não é um sinônimo de limpeza. Uhum. Aquilo é o álcool. Uhum. Na época da faculdade, eu fiz um trabalho e tinha até estudo comprovado, por exemplo, uma pessoa tem um dependente de álcool em casa, ou está em tratamento, ou saiu do álcool. Se ele faz um bochecho com aquilo, é um gatilho, os que Uhum. têm álcool. Então, eu abomino. É muito fácil isso daí, né? Esse de álcool todo mundo conhece. Eu abomino um enxaguante com álcool. O enxaguante é essencial, é fundamental, mas desde que ele seja sem álcool. Existem aí muitas marcas boas sem álcool, traz a eficiência e super necessário. Sem álcool abomina. Se você tem na sua casa aquele que tá escrito lá com álcool, que quando você bochecha arde tudo, que você Uhum. adora, que você fala, tá tudo bem? Não, é só o álcool que tá ali, ó. Não Eu não precisa. sabia disso. Eu vou prestar atenção quando eu for comprar agora, ver se Uhum. tem álcool ou não. Muita gente usa esse de álcool achando que a refrescância é porque tá limpo. Não é, é o álcool que tá ali dentro daquele enxaguante que causa essa sensação. É desnecessário. Aqui na minha casa não entra. Uau, super interessante. Uhum. Ó,
Isso daqui é interessante também, uma pergunta do Cid, que eu também já lutei, já fiz Muay Thai, já usei muito protetor bucal. Protetor bucal para lutadores pode causar problemas na arcada dentária? Nenhum, desde que seja feito corretamente. Eu também já fiz luta por um bom tempo. Inclusive, o Cid já quebrou a minha clavícula, viu? Vou falar isso aqui ao vivo. Ao vivo, eu fiz jiu-jitsu por um tempo e o Cid me quebrou uma clavícula que eu fiquei 2 meses sem trabalhar por culpa dele. Mas mesmo assim, eu o amo. E tem os protetores que você compra em qualquer loja de produtos esportivos. Ele é um mordedor que você coloca na água e você molda. Eu tenho. Eu não indico. O protetor bom, ele é feito por protético. O protético molda a sua boca, o dentista molda a sua boca, manda o protético e ele é feito única e exclusivamente sobre os seus dentes, para proteger completamente. Ele é ótimo, é de extrema necessidade, desde que seja feito no dentista. O que eu tenho é o outro. Não, esse outro não é muito indicado. Mas não eu não luto mais, eu lasquei minha coluna, me lasquei toda, tive que parar de lutar. Ainda bem que você não teve um amigo que te quebrou a clavícula, porque eu tive, viu? Pra mim foi pior. Aqui o Rafinha tá perguntando, doutora, com essa loucura toda de Covid, essa quarentena enlouquecedora, conta para nós um caso engraçado dentro do consultório no seu dia a dia. Ixi. Nesse tempo de pandemia eu não tenho nenhum engraçado, porque a gente anda muito assim, né? Eu tô atendendo só urgência e emergência, mas teve uma vez que me deixou assim, eu não sabia o que fazer, Jéssica, eu tive vontade de sair correndo. Não tem muito tempo, não tem um ano que isso aconteceu. Eu tava explicando para o paciente, porque ele queria fazer uma faceta, só que ele tinha bruxismo, que era até uma coisa interessante que, se der tempo, eu queria entrar nesse assunto. E não tinha como ele fazer, porque ele mordia de topo, né? Ele não mordia corretamente. Geralmente a gente morde a parte superior aqui e os dentinhos embaixo aqui. Só que ele era topo a topo. E aí eu peguei o espelho e falei assim, morde! Ele pegou meu espelho. Gente, eu não tenho um espelho aqui agora. Mas ele pegou o espelho e ele mordeu. Meu Deus! O que eu faço? Aconteceu já isso. Eu não sabia o que fazer. Eu peguei o espelho e falei, morde, que era pra ele segurar e fazer assim. Ele mordeu. É isso. Existe isso. Já passei por isso. Nossa, já passei por muita coisa. Por muita. Mas essa foi uma coisa que eu não esqueci nunca na minha vida. Nunca. Foi muito boa. Mas aí, depois ele entendeu que não era pra morder o espelho. O Eduardo tá perguntando que tá com uma dor absurda no dente. O que ele tem que fazer? Como é que ele tem que proceder? Jéssica, a dor, ela engloba várias coisas, né? Depende da dor. Tem pacientes que têm dores gengivais causadas pelas retrações. Tem pacientes que têm dente com abscesso, que têm dentes com resina infiltrada. São vários motivos. Isso é mais em consultório mesmo, para esclarecer isso. Dente do siso tem que ser arrancado quando causa dor ou antes disso? O dente do siso, na verdade, eu até achei que essa pergunta ia entrar em mitos e verdades, né? Se dente do siso ele deve ser extraído ou não. O dente do siso é um mito que todo dente do siso deve ser extraído. O dente do siso ele só deve ser extraído quando ele está irrompendo de uma forma inadequada. Eu tenho até um modelinho aqui que é bem facinho de você entender. Acho que dá para ver. Por exemplo, ó, aqui está um modelinho. O dente do siso, se ele está nascendo assim, foi higienizado, não cariou, não teve nada, deixa ele lá bonitinho. Agora, você pediu uma radiografia panorâmica para o paciente. O dente está vindo assim,
empurrando aqui, essa partezinha que tem que ficar para cima, tá para cá, já não é legal. O Já meu tá assim. é um motivo para avaliar uma extração. Tá assim, ou tá para cá, ou tá para cá. Então, ele é indicado. Só nesses casos. Ou então, por exemplo, o que acontece muito, que eu vejo, dente do siso doendo, principalmente superior. Quando eu falo da cerda pequena, é justamente pelos dentes lá no fundo, lá atrás. Se você tem uma escova com a cabeça grande, porque não tem como eu fazer isso, eu estou sem luva. Mas se você colocar a sua mão limpinha aqui dentro e abrir a boca, você vai ver que fica muito difícil de você mexer o seu dedo. Se você fechar a boca, fica mais fácil, só que você não vai alcançar o seu dente. Então, dente do siso é muito difícil de você alcançar com a escova, se você não tiver uma escova eficiente. Então, ele vai cariando quando você... Ai, tá doendo o dente do siso. E aí tem que tirar porque já atingiu o canal e dificilmente existe um dentista que faça tratamento de canal num dente do siso. É mais fácil arrancar, né, também. Nesse caso, se não der para restaurar, se for uma cárie que já chegou lá no canalzinho, tem que extrair. Na maioria das vezes. Tá certo. O pessoal aqui tá falando que já arrancou o dente do siso sem anestesia, doeu pra caramba. Não foi comigo. Eu não. Olha, se tem uma coisa que eu tenho consciência de que meus pacientes não passam dor. Não existe. Acho que isso é meio arcaico, né? O pessoal ainda tem muito medo disso, né? De ir no dentista por dor. Hoje em dia a tecnologia avançou muito. A gente tem, além da gente poder, tem muita gente que não sabe, mas nós dentistas nós podemos prescrever ansiolíticos para pacientes que têm este medo. Eu até recebi uma perguntinha dessa de uma amiga minha que falou como perder o medo. Estabelecer, né, um vínculo com esse dentista de confiança é muito importante. Se familiarizar com ele, porque isso vai fazer com que sua ida seja mais tranquila, né? Então, primeiro você estabelece esse vínculo. Depois disso, hoje existe uma gama, né? A gente pode prescrever sim um ansiolítico para que ele tome algumas horas ou um minuto antes do procedimento. Existe analgesia inalatória, né? Óxido nitroso. E caso extremo, existe até profissional que atende com o médico anestesista do lado, mas é muito extremo. Então, hoje em dia, falar disso, eu tenho medo, até hoje escuta assim, mas eu fui tirar o dente, o dentista subiu em cima de mim. É arcaico, né? Acho que há muitos anos atrás, quando as drogas para anestesiar não eram tão eficientes, porque lá atrás a anestesia era bem diferente. Mas é arcaico isso. Não existe. Uma pergunta sobre bruxismo. Como trata? Jéssica, essa pergunta é muito importante. Eu voltei a atender muito por conta disso. Eu recebia por várias vezes no celular pacientes que diziam que estavam com dor extrema e que doía todos os dentes. Não só por conta de tudo isso que a gente está vivendo, mas até mesmo antes disso, a gente já tinha uma gama alta de pacientes com bruxismo. Aonde eu trabalho, a especialidade lá é prótese. E eu posso te garantir que de cada 10 pacientes, uns 5, 6 têm bruxismo. E hoje em dia, a idade tá menor, sabe? Antigamente, a gente tinha paciente com bruxismo com mais de 50 anos. Semana passada, eu fiz 3 plaquinhas para 3 pacientes com abaixo de 30 anos. Esse bruxismo, ele é involuntário. Por exemplo, eu tenho um dia corrido, estressante, depois eu chego em casa e é casa para cuidar, filho, marido, ou eu trabalho, vou para a faculdade, estou em época de prova, TCC, e eu não consigo descansar, eu não consigo relaxar. Chega à noite, o teu cérebro ele precisa trabalhar, porque ele não está contente em ficar paradinho. Então ele vai descontar aqui, no bruxismo. Existe bruxismo e existe briquismo. O bruxismo é o ato de ranger,
quando você range um no outro. O briquismo é o ato de pressionar. Quando o cérebro também não descansa, a gente pressiona. E em ambas as patologias, você vai ter uma dor de cabeça excessiva ao acordar. Você pode dormir 12 horas seguidas. Você acorda com aquela sensação de, ai meu Deus, parece que eu não dormi nada. Tem tratamento. Na maioria dos casos, a gente faz o uso de uma plaquinha miorrelaxante. Essa plaquinha também, ela só é feita em laboratório. O dentista molda o paciente, manda para o seu protético, e o protético, a partir do modelo dele, faz essa plaquinha. Eu também trouxe, Jéssica, porque isso é um assunto muito importante, é o que eu mais atendo no consultório. Acho que dá para ver. Aqui eu tenho um modelinho. Essa plaquinha, ó, eu vou tirar ela do modelo. O bruxismo é isso aqui, ó. Quando ele dorme, ele range um no outro. Essa plaquinha, quando você coloca, ela é uma plaquinha bem rígida, não é de silicone, é diferente da plaquinha de clareamento caseiro. Ela é uma plaquinha rígida, ó. Ela é resina. E ela é feita a partir do seu dentinho. Você colocou à noite para dormir. Quando você travar a sua boca, você não vai conseguir ranger. E o cérebro vai falar, opa, tem alguma coisa aí que não tá mais me dando prazer. Então, ele vai desprogramando. Gradativamente, você vai parando. Eu indico para os meus pacientes usar no mínimo por 6 meses. E é o que eu mais faço no consultório, é plaquinha miorrelaxante. É o que mais sai, infelizmente, pacientes novos. Eu, nesses dias de quarentena, principalmente nos primeiros dias, eu acordava de madrugada mordendo meus dentes. E eu achava que eu até acordava assustada pensando que eu tinha quebrado meu dente. De tão forte que pressionava. Tudo por conta de tensão, né? Exatamente. É por conta da tensão a gente descarrega à noite. Eu falo por mim, porque eu tenho. E eu tenho briquismo. Eu aperto. Inclusive aqui em casa todo mundo já está cansado de saber. Porque eu uso a placa e aí tem noite que, não vou usar, esqueço. No outro dia é dor de cabeça na certa, porque é tensão. E aqui é tudo muscular, né, Jéssica? É todo um ligamento, os músculos da face com os músculos aqui do pescoço. Então, tensionando, não tem como ter outra reação a não ser dor. E dói. E além de que o bruxismo, ele causa o desgaste nos dentes. Essa semana mesmo eu atendi um rapaz, não, foi o meu siso tá nascendo e tá empurrando e tá entortando e tá isso. Aí eu fui, desenhei. Eu gosto muito dessa minha comunicação com os meus pacientes. Eu desenho, eu mostro, eu baixo figura no celular. E ele tá arranjando num grau tão excessivo que os dentes dele estão abrindo, estão separando, tá entortando. E aí eu expliquei, ele entendeu e mudou para fazer a plaquinha também. Interessante. Sabe, se tem mais alguma coisa que você gostaria de passar para o pessoal? Tenho, Jéssica. Essa semana eu recebi antes da live, antes de eu abrir a caixinha de perguntas, eu recebi de uma paciente minha uma coisa bem interessante. Ela tem 3 filhos. Um menino, uma menina e um nenenzinho. E a menina dela tem 4 aninhos. E o dentinho de leite dela caiu. E ela postou. E aí todo mundo, mas nossa, ela tem 4 anos. Não, tem alguma coisa errada. Ela até me pediu, ela falou, Flávia, socorro, faz um story, me marca, para que eu mostre essas pessoas. Porque ela já tinha conversado comigo anteriormente, a gente tinha dito sobre isso. Nem todas as crianças têm uma regra, né? Geralmente, a dentição começa a trocar a partir dos 5, 6 anos. Mas tem criança que a dentição vai trocar mais cedo. Isso não é nada absurdo, desde que seja fisiologicamente. Tem 4 aninhos, o dentinho foi amolecendo, caiu. Consequentemente, os permanentes dela virão mais cedo, né? Então, não há nada anormal nisso. Não é uma patologia, uma doença. Nossa, caiu com 4 anos, ela vai perder cedo. Isso é mito. O pessoal fala, o dente permanente nasceu cedo, vai perder cedo. Mito isso daí. Então, é uma coisa que eu queria deixar bem salientado. E geralmente são as meninas. Elas se desenvolvem mais rápido, né? Então, elas perdem os dentinhos de leite mais cedo mesmo. Então, não é nada de anormal.
No processo de clareamento, pode comer qualquer coisa? O processo de clareamento, hoje em dia, a tecnologia está muito avançada quanto a isso, né? Mas quando eu instruo o meu paciente, eu peço para que ele evite. Quando você faz um clareamento, é muito difícil, porque a maioria das pessoas fazem um clareamento porque gostam muito de um café, gostam muito de uma Coca-Cola. Então é muito difícil você conseguir abominar da vida dessa pessoa. Num clareamento, o melhor amigo do paciente vai ser o canudinho. Porque o clareamento, ele é uma troca de oxigênio, né? Uhum. Você, quando coloca o gel clareador no dente do paciente, o oxigênio liberado faz com que a molécula se parta, né? Aquela molécula que é escura do dente, clareia. Então, se você colocar um agente causador de escurecimento, não vai adiantar. Uhum. Então, o melhor aliado é o canudinho para esse tipo de tratamento. E o que evitar, o que fazer para evitar que seus dentes fiquem mais, vão escurecendo conforme o tempo vai passando? É exatamente isso. O uso excessivo do café, Uhum. refrigerantes, né? Uhum. Que tem muito corantes. Vinho tem corante, mas tem muitos amantes de vinho. É a diminuição desses alimentos que contêm um corante. Infelizmente, é a diminuição deles. Por mais que gostem, tem que diminuir. É normal arrancar dente para abrir espaço para colocar aparelho, por exemplo, arrumar a dentição da pessoa? Super normal. Eu não faço ortodontia, né? Mas eu recebo muita carta de encaminhamento para extração de alguns dentes por falta de espaço, né? Geralmente tem o dente específico, nunca é um dente que não seja realmente obrigatório. Então é super normal isso acontecer. É normal também pacientes é muito engraçado, a gente tem 32 dentes, né? Os Uhum. adultos. Nós temos 32 dentes ao todo, contando com os sisos. Uhum. Mas existem alguns pacientes que têm ausência de alguns dentes, sim, nascem sem. É super normal também isso daí. Tem pacientes que têm a mais também é normal. Acontece. Clareamento deixa os dentes sensíveis? O clareamento, eu acho muito engraçado. Tem muita gente que fala que clareamento faz mal. Clareamento não faz mal. A sensibilidade que acontece, ela é transitória. Ela não vai ser para sempre. Durante o tratamento clareador existe justamente pela troca de moléculas que eu disse, né? Ela dilata. Quando você coloca o gel, ela dilata. Os nossos dentes, eles são microtubulados. A gente não enxerga. É só pelo microscópio. Mas quando ele dilata, vem essa sensibilidade mais transitória. Ela não dura para a vida inteira, no máximo durante o clareamento. Mas passa rápido. Cirurgia para retirada de excesso de gengiva é segura e como funciona? Ela é inseguro, ela é segura desde que seja indicada pelo periodontista. Clínico geral geralmente não faz esse tipo de cirurgia, é um dentista periodontista. A indicação ela é bem seletiva. Ela não é assim, olhei, tenho um dentinho pequeno, quero fazer. Não, ela é seletiva, ela tem que ser analisada com muita cautela. Porque ela pode até causar uma exposição Uhum. da raiz e causar a sensibilidade. Então, ela é muito seletiva. O indicar isso ao paciente tem que ser muito minucioso. Minha mãe teve que fazer isso já. Então é Tinha muito minucioso. dentinhos super pequenos. Exatamente. É muito É. minucioso. Uhum. Ela fez essa cirurgia. Flávia, você tem alguma coisa, uma palavra para deixar para as pessoas? E Tenho. porque tem 10 minutinhos aí de live. Eu tenho, sim, Jéssica. A gente anda muito sensível, né? Uhum. Diante de tudo isso que está acontecendo Uhum. nessa pandemia. Eu comentei com você que eu fiquei 3 semanas em casa, porque nós trabalhamos todos em família, né? O meu pai é o meu protético, a minha mãe é a minha secretária, só Uhum. que ambos já se enquadram no grupo de risco. Então, quando veio tudo isso,
nós nos assustamos, nós fechamos as portas, Uhum. faltaram insumos para gente, principalmente para mim, porque nessa loucura, logo que começou, o pessoal foi atrás de máscara. Até coloquei, né, no nosso grupo da igreja, se alguém sabia quem Tava vendendo vendia. mais. Porque os profissionais da saúde, a gente não pode usar essas de pano, né? Então, quem não é da saúde, quem pode usar, adquira de pano, deixa as outras para nós. E Uhum. eu passei bastante dificuldade quanto a isso, né? Por isso eu fechei. E aí teve um dia que eu deixei o meu telefone celular lá na porta, né, para casos emergenciais. Teve um dia que eu fui 2 vezes e aí eu fiquei com medo. Eu falei, gente, eu tô sendo o maior meio de transmissão da minha família, porque eu vou, cheguei em casa, o telefone toca, eu tenho que voltar. E aí eu falei, não, eu vou abrir. E antes de eu abrir o consultório, eu abri sozinha, só trabalho eu lá agora. Meus pais não vão e eu fico lá para emergência. E tem uma passagem que todos os dias eu penso nessa passagem. E Uhum. nesse dia que eu resolvi voltar, foi o que mais me deu força. Eu Amém. separei aqui, Samuel 7, Uhum. 7, versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. E todos os dias, quando eu abro a porta do meu consultório, eu penso: Deus me guarda, até aqui ele me ajudou e não vai ser diferente hoje. Então, eu me sinto mais confiante justamente por conta dessa passagem, porque os dentistas, num ranking de susceptibilidade à contração, a contrair essa Covid, nós estamos em primeiro lugar. Uhum. Então, todos os dias, quando eu abro a porta do meu consultório, eu penso, até aqui o Senhor me ajudou e hoje ele vai ajudar e não vai ser diferente. Amém, amém. É, tem algum cuidado que você está tendo agora que você está atendendo os seus pacientes nessa pandemia? O que você está fazendo para Tem, atendê-los da forma mais segura possível? tem. Primeiro que a gente não consegue atender livremente. É muito diferente. Hoje em dia a gente não consegue abrir mais o consultório para fazer avaliação, para começar tratamento. São coisas eletivas, né? São emergências. E, infelizmente, devido a isso, eu já usava jaleco, eu já usava EPI, que são os equipamentos de proteção, mas hoje em dia são 2 máscaras, 2 luvas. Eu uso jaleco e por cima um outro avental descartável. A cada paciente ele tem que ser trocado. Uhum. E são equipamentos que estão difíceis de encontrar também. Por isso que a gente diminui os atendimentos, né? Não dá para começar um tratamento agora, porque eu estou em casa, eu tenho tempo, porque aconteceu muito isso. A Uhum. pessoa está em casa, está home office e vai fazer o tratamento agora. Mas a gente não consegue encontrar insumo suficiente ainda. E a cada paciente, a higienização sempre aconteceu, né? Porque Uhum. nós somos visitados regularmente pela vigilância sanitária. Então, isso já era um óbvio, né? Já acontecia entre um e outro. A gente redobra. Tem propé para paciente ao entrar, né? Que é aquele protetor descartável para os pés, porque o sapato é um meio de contaminação muito grande, né? Traz Sim. muita coisa para dentro do consultório. Basicamente foi isso. E eu atendo parecendo que vou para a NASA, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Nem a E se minha voz tá costumar igual. usar duas máscaras, como é que é? A máscara para mim tá tranquila. A única diferença é que eu consegui umas que tinham um metalzinho aqui, me cortaram, acho que nem tá aparecendo que eu tô com um ring light aqui, mas deixaram já marquinhas. Mas eu já consegui uma outra que é acolchoada, uma que é a N95 mesmo, né? Que é indicada para nós. Aí agora tá melhorzinho. Mas a máscara para mim é super tranquilo. O difícil é o capacete que eu uso agora, que é um trenzão aqui enorme. Mas tem que usar. Aquele Não lá tem jeito. transparente. Uhum, tem que usar. Eu prefiro a minha saúde do que Uhum. qualquer outra coisa. Tá certo, a gente tem que se cuidar, né? É, Bem, o período da live está acabando. Foi que muito pena. bom estar aqui com você. Mais uma perguntinha aqui antes de terminar.
Sim. Não embaço não embaço o óculos protetor? Eu não uso, agora eu não uso óculos protetor por conta daquela viseira, né? Mas não uso. E mesmo quando antes dessa pandemia, quando eu uso óculos de proteção, na faculdade até a gente aprende a colocar corretamente, né? Colocar a máscara e o óculos por cima da máscara. Porque se a máscara for boa e adequada aqui, não tem como o oxigênio subir aqui e embaçar. Então a gente tem isso na faculdade. É muito é importante pra gente. Que legal. E sua especialização é o quê? Prótese, Jéssica. Prótese, só prótese. Sou filhinha de peixe, meu pai é protético. Pelos meus pais eu não tinha feito odontologia, não, mas eles me geraram dentro de um consultório, eu digo, né? Meu pai meu pai entrou com 17 anos nesse consultório, né? Hoje a nossa clínica. E minha mãe entrou também novinha, se conheceram, namoraram, casaram, nasci lá dentro, cresci lá dentro. E a única vez que eu vi meu pai chorando foi quando eu me formei, de orgulho. E eles não queriam, mas eu fui lá e insisti, falei, não, eu quero, eu quero. E aí no dia da minha formatura eles acabavam de chorar. E hoje é mó babão. Tenho mó orgulho, a mãe também. Amém. Amém. Que bênção. Muito obrigada, Flávia, por todos esses esclarecimentos. Eu espero que todo mundo gostou. Eu recebi vários comentários aqui também que o pessoal amou. Ai, que bom. Sensacional. Muito obrigada por tudo. Obrigada a você, eu fiquei muito feliz. Deus abençoe sua vida. Amanhã tem live solidária. Eu estarei online. Vou assistir e vou passar no drive-thru para levar os meus mantimentos. Para a gente bater um recorde. Mais do que a outra live que teve. E bateremos esse recorde. Em nome do Senhor Jesus. Hoje eu encontrei com uma irmã da igreja no mercado, fazendo compra para a live solidária. E já coloquei as coisas até no meu carro. Tá vendo? E Deus é tão bom que o meu carro não roda hoje, mas amanhã ele roda. No nosso rodízio aqui em São Paulo. Amanhã ele roda, amanhã eu tô lá. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, a gente vai arrebentar. Se você quiser ajudar, você que está assistindo aí, a gente está fazendo uma live solidária para arrecadar alimentos para as pessoas necessitadas. A gente tem uma lista de 75 famílias na igreja que precisam de alimentos. E sua ajuda vai ser uma bênção. A igreja fica na Avenida Nova Cantareira, 1601. A gente vai estar fazendo uma live solidária das 4 às 6 horas da tarde. Depois desse horário, a gente vai estar recebendo alimentos até umas 8 horas da noite. Sim, eu passarei lá no drive-thru, que é maravilhoso. Aí a gente se vê lá, então, amanhã. Se Deus quiser, eu estarei lá. Deus abençoe sua vida, amém? Amém, Jéssica. Deus te abençoe também. Eu amei mais uma vez. Muito obrigada. Fiquei muito feliz e lisonjeada. E eu espero ter ajudado. E se não tivemos tempo para esclarecer tudo, pode me chamar no inbox que eu adoro responder. Não tenho problema nenhum com isso. Muito obrigada, Flávia. Obrigada a você. Já é um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.